João 15, verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando. Diga: Jesus não pede, Ele manda. Manda ou não? Ele manda quem pode e obedece quem tem. Então vamos obedecer. Qual que é a ordem dele? Que vos ameis uns aos outros. Verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiam a mim. Diga: o mundo odeia Jesus. Não pensa que é diferente, não. O mundo odeia Jesus. Eu vou te falar que mundo é esse que odeia Jesus. Você deve estar pensando na sua família, nas pessoas. Mas não é desse mundo que eu estou falando, não. Eu estou falando de um outro. É o que rege o mundo. Aqui o mundo é o sistema. Que por trás tem uma mente que coordena as coisas, que mexe com a política da nação, fazendo leis contrárias a Deus, que coloca as coisas que são opostas à verdade de Deus na mente daqueles que estão à frente do currículo escolar e de todo nível de autoridade, para que o mundo seja conduzido não na direção de Deus, mas na direção contrária a Deus. É esse sistema que por trás tem um príncipe chamado príncipe deste mundo, cujo nome é Satanás. Esse odeia Jesus. Então tudo que há no mundo leva o homem para mais longe de Jesus, porque o príncipe que está lá não quer nada com Jesus, é inimigo de Deus. Se vós fosseis do mundo, verso 19, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, diga aleluia. É verdade ou não? Quem aqui não é mais do mundo? Eu não sou mais desse mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Diga: o mundo me odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Diga: o mundo vai me perseguir por causa do nome de Jesus. Porquanto não conhecem aquele que me enviou. João capítulo 17. Verso 6 diz: Jesus, na sua oração intercessória, sacerdotal por nós, ele orando ao Pai disse: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são
Deus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e por causa disso, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pode se sentar. Aleluia. Eu sei que não vai ser possível falar de cada detalhe dessa palavra, porque ela é uma palavra bem extensa, mas eu pelo menos queria ler esse texto base para nós, igreja. Gostaria que você anotasse isso, para ler com mais atenção, até na sua casa mesmo, durante a semana, meditar nesse texto, meditar nessa palavra e ver que tamanho privilégio a gente tem. Eu estava no mundo perdido. Eu vivia de acordo com a vontade do mundo. Efésios capítulo 2 diz a Bíblia que todo aquele que não conhecia a Cristo vivia segundo o curso do mundo. Quem já viveu assim? Eu vivi assim. Efésios 2 diz que a gente andava segundo o curso do mundo. É do jeito que o mundo queria mesmo. Segundo o príncipe da potestade do mundo. Ele que regia a minha vida. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia que eu deveria ser separado, mesmo estando no mundo. Separado do pecado. Viver uma vida de verdade, em santidade e honra a Deus. Como o inimigo se aproveitou de mim enquanto eu estava no mundo. Pouco tempo que eu fiquei no mundo, o diabo fez e aconteceu na minha vida. Mas aconteceu algo. E aí que entra o versículo 16. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu. Jesus olhou para mim, assim como olhou para você também. Jesus me viu, ele viu cada um de nós, perdido, frustrado, derrotado, machucado, ferido. E a Bíblia diz que não fui eu quem amou a Cristo em primeiro lugar, mas foi Ele que me amou. Vocês podem fazer algo enquanto eu prego para vocês essa manhã. Essa palavra vem de Deus. E cada palavra rima, celebra o Senhor, faça alguma coisa, diga obrigado, Jesus, mexe a boca pelo menos, como diz um amigo meu, mexe ao menos com as orelhas, faz ao menos assim, é verdade. Ele nos amou primeiro. Ei, irmão, não é eu, não é você, não somos nós quem buscamos a Deus em primeiro lugar.
A gente não foi assim tão espiritual, eu não quero mais o pecado, eu sei que está tudo errado, Senhor, me perdoe, eu até iria para o pecado, mas como o Senhor é tão maravilhoso, eu vou servir ao Senhor. Não foi nada disso. A gente estava totalmente cego, perdido, arrebentado, o nosso retrato era horrível, a gente não estava bem na foto, e nem na fita, nem em lugar nenhum, nós estávamos destruídos, estávamos cegos, e alguns ainda querendo guiar outros. Nós estávamos perdidos. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus nos alcançou. Ele nos amou primeiro. Ei, essa glória é de Deus. Até nisso nós devemos render louvores a Deus e dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me amou. E a pergunta que fica de novo é: o que é que o Senhor viu em mim para me amar? Deus não viu nada, mas Ele decidiu me amar. E Ele me amou tanto que Ele se entregou por mim na cruz do Calvário. Você pode celebrá-lo nessa manhã? Aleluia. O Senhor me amou primeiro. Ele me amou e me escolheu para estar com Ele. Por que o mundo nos odeia tanto? Esse é o tema dessa mensagem essa manhã. Por que o mundo nos odeia? O texto que lemos mostra uma série de motivos. O primeiro motivo está bem claro. Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu e nos separou. Nós somos a eclésia. Sabe o que é eclésia? Igreja. Sabe o que é igreja? Os tirados para fora. Mas tirados para fora de onde? Tirados para fora do mundo, do império das trevas, para o reino do Filho do amor de Deus. Você pode dizer aleluia? Pode fazer alguma coisa? Diga glória a Deus. Eu fui tirado, eu fui arrancado do império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Colossenses 1,13. A Bíblia fala ainda que primeiro Ele nos libertou. Colossenses 1,13, por favor. A Bíblia diz: Ele nos libertou. Olha como a gente estava possesso, endemoniado, cativo, aprisionado. E tem gente que diz assim: não, o meu não estava tão cativo assim não. Ele nos libertou. Essa versão aí não é... Deixa eu ver na minha aqui, meu irmão. A gente começa a citar os textos. Tem alguém com essa versão aí? Ele nos libertou e nos transportou. Então, está conferido aí. Era só isso que eu queria. Versos, é a Bíblia revista e atualizada. A versão, aliás. Ele nos libertou. Diga: Jesus me libertou. Você foi liberto. E até hoje estamos sendo ainda, porque tem algumas coisas que Deus está fazendo ainda agora. Diga: em primeiro lugar, Deus me tira do mundo. E depois o que é que Ele faz? Não, Ele tira o mundo de dentro da gente. Essa é a parte da libertação. Que a gente vem para Deus, mas vem com muita coisa do mundo ainda, sim ou não? A gente vem carregando valores do mundo, a gente vem carregando as feridas que o mundo nos causou para dentro da igreja. E de vez em quando a gente começa a agir igual agia lá no mundo. E aí o Espírito Santo olha, ainda está precisando tirar mais alguma coisa. E é por isso que nós precisamos passar por libertação. Porque o mundo deixou marcas, e não só marcas, mas algumas coisas do mundo que a gente adquiriu lá e que Deus ainda está arrancando de dentro da gente hoje. Está tirando. Isso aqui era um outro tópico, mas já está resolvido aí. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos tira do mundo e nos traz para o reino, para a gente viver a vida do reino. No mundo a gente fazia o que dava na teia, o que dava na cabeça. Efésios capítulo 2 diz que nós seguíamos o curso do mundo, andávamos guiados pelo príncipe da potestade que age no mundo, o príncipe da potestade do ar. Nós fazíamos, diz Efésios capítulo 2, a vontade da carne e dos pensamentos. Coloca para nós, por favor. Vivíamos segundo a vontade da carne, era o que a carne queria que a gente fazia. É assim que vivem as pessoas do mundo. E a gente vem para o reino, diga reino. Deus te tira de onde? Do mundo, e te traz para o... Aqui é reino. Reino subentende algo extremamente organizado. Porque para ser reino tem um rei, tem autoridade. E no reino nós precisamos ser súditos.
Então vai mexer na submissão. E como a gente estava acostumado a viver do jeito que queria, do jeito que dava, e seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade dos pensamentos, a vontade da carne, a vontade do diabo, quando a gente vem para o reino de Deus, a gente tem confrontos, a gente tem alguns choques. Porque tem gente até hoje não consegue se submeter ao discipulado, porque não existe discipulado sem submissão à autoridade. Não existe. Discipulado não é contrato de compadre, bater nas costas, fazer tudo que o outro quer, não. Discipulado é uma chamada à morte. Não, acho que vocês não ouviram que essa parte aí é forte, eu acho que doeu. Discipulado é uma chamada para morrer. É para eu morrer para mim mesmo, morrer para o meu eu. Eu tenho que aprender a ser discípulo, a ser um aluno, a ser aprendiz, a seguir o passo do mestre, a obedecer, a servir, a ser um com o meu líder. Por que tem gente que até hoje não consegue ser discípulo? Porque isso ainda é parte lá de fora que está dentro. Mas o Espírito Santo vai fazer a obra. Porque o Senhor Jesus disse, Pai, santifica-os na palavra, porque a verdade está aqui. A verdade não é o que você acha, a verdade é o que a Bíblia diz. Quem pode fazer algo para adorar a Deus por isso? Não é para mim não, faça para Deus, adore o Senhor. Aleluia. Por que o mundo nos odeia? Diga em primeiro lugar, porque Jesus me escolheu. O mundo odeia o Filho de Deus. A gente tem o mundo que Deus amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Deus amou esse mundo. Esse mundo é um mundo que retrata a humanidade. Isso fala da humanidade que está na terra, que está no mundo. É essa que Deus amou. É esse mundo, os humanos, os seres humanos, que Deus amou de tal maneira e que entregou o seu Filho único para morrer, para alcançar, para salvá-los, a fim de que não pereçam. Mas há um outro tipo de entendimento bíblico sobre mundo. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no... Porque tudo que há no mundo há o quê? Concupiscência da... Concupiscência dos... Soberba da, não procede do Pai, mas do, e o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que fizer a vontade de Deus, vai permanecer para, isso está em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17. Esse mundo que está falando aqui, 1 João 2, 15, é um sistema. Ele tem ideias, ele tem pensamentos, ele tem desejos, ele tem vontade. Esse sistema, ele tem um príncipe por trás dele. Ele tem um principado que rege todos esses sistemas de leis, de governo, de autoridades, de ideias. E esse governo é o próprio Satanás. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 19, diz a Bíblia: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está debaixo do seu governo, na sua regência. Jesus falou, o príncipe deste mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 4, 2 Coríntios capítulo 4, me perdoe, verso 4, a Bíblia diz que o Deus deste século, referindo-se a Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Então, uma guerra travada para que o homem não conheça a Deus. E por isso Jesus nos escolheu. Nos escolheu para sermos dele, mas também para trabalhar para ele. Quem pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui quer dizer, Senhor, conta comigo. Quem pode dizer, eis-me aqui, Jesus? É porque nós fomos tirados desse mundo perverso, fomos sacados dessa maldição e dessa perdição, mas não é só para ir para o céu, não é só para a gente dizer glória a Deus e aleluia, agora eu sou salvo, e quem não é que se lasque. Mas o versículo 16 diz, para que ele nos escolheu. O mundo nos odeia porque o mundo odiou Jesus. Por que o mundo nos odeia? Por que o mundo nos persegue? Jesus disse, o mundo vos persegue, o mundo vos odeia,
Porque vocês não são mais do mundo, porque eu vos escolhi. Diga glória a Deus. Por que o mundo nos odeia? Porque nós somos frutos da escolha de Jesus. Ele nos escolheu. Deus nos escolheu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para estarmos com Ele, para estarmos nele, para sermos exclusivamente dele. É por isso que Deus não divide a gente com o mundo. É por isso que quem nasceu de novo não pode voltar a revolver-se na lama do pecado. É por isso que a gente não pode mais beber das podridões desse mundo. Nós somos separados. O texto de João 17 diz: nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo sim, mas nós não somos do mundo. Então não tem esse negócio de tomar cachaçinha do mundo, de querer musiquinha do mundo, de querer andar com o traje que o mundo anda, de viver como o mundo vive, de ser igual ao mundo nas suas emoções, na personalidade, no caráter. O mau caráter é o caráter do mundo. Não dá para estar em Cristo e ser como antes estávamos no mundo. Quando estávamos no mundo. Nós temos que abominar toda a maldade do mundo. Temos que abominar. O mundo não valoriza a aliança do casamento. Então nós precisamos pensar, como é que é no reino? No reino, casamento não é contrato, casamento é aliança. No mundo, casamento é contrato, não é aliança. Você faz hoje, não gostou? Separa amanhã. É um contrato. Deu certo? Tudo bem. Não deu? Separa, está tudo certo. Ninguém deve nada para ninguém. Ninguém é obrigado a ficar junto com quem não quer. Esse é o pensamento do mundo. E a gente vem para a igreja com esse pensamento. E nós estamos chegando a uma época que, ai dos pastores se não aceitar, eu saio da igreja. Porque já tem pastor com a mente do mundo. Já tem igreja que está agindo igual ao mundo. Pode tocar, não importa se você toca no mundo. Pode tocar na igreja. Importante que você saiba tocar bem, cantar bem. Então, se você canta na boate, não tem problema, isso é um talento. Você pode cantar na igreja. A igreja do mundo. A igreja de Deus, não. Porque a igreja de Deus, ela é santa. Ela é imaculada. Ela é pura. Ela é irrepreensível por causa da obra de Cristo nela. E ela é separada. Ela é a noiva. Ai! Xaramacaramanasai, do Cordeiro de Deus. E esse noivo é ciumento. Ele não reparte a sua noiva com o mundo. Se tem algum crente que pode fazer alguma coisa nesse lugar, adore a Deus essa manhã. Aleluia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vou te falar uma coisa muito séria aqui agora. Se você não estiver sendo odiado pelo mundo, fique preocupado. Se os teus parentes não crentes, todo o tempo acham você maravilhoso. Nossa, esse crente aí é top. Toma até um golinho com a gente. Dá um trago de vez em quando. Esse cara é joia. A gente deveria estar sendo odiado pelo mundo. Eu não estou falando de você ser chato. Eu estou falando da sua vida ser de tal maneira e refletir de tal maneira a glória de Deus, que os demônios que atuam lá fora, na mente das pessoas, comecem a ficar incomodados. Que as pessoas, ao olhar para a sua vida, no interior elas desejam ser igual a você, mas no momento, porque não são, começam a querer até te ferir pela sua vida em Deus. Jogar suas palavras de indireta, as ironias e tudo mais. Quer dizer que é santo agora, né? Quer dizer que é salvo então, né? E você não só diz que é, você se comporta como quem é. E o mundo fica pirado, e as pessoas ficam assim, não, mas não pode, esse cara dizer que é desse jeito. Você não faz, não, de vez em quando, você não dá uma pulada de cerca, não. Você, menina, você, rapaz, vocês não transam quando estão namorando, não. Vai dizer que é santo. É assim ou não é no mundo? Daí para pior. E você é a diferença. Você não é desse rapaz, dessa moça, que alguém passa e te pega no escondidinho, parece que um entrou dentro do outro, mas é santo. Se comporta como santo, tem testemunho de santo, a sua luz brilha nas trevas. Tem alguém aqui hoje? A sua casa é um farol de Deus para iluminar, o farol de Deus. Diga, eu fui escolhido por Jesus para pertencer a Ele, exclusivo dEle, por isso o mundo me odeia. Eu falei duas coisas a respeito da definição de mundo, tem mais uma que é o mundo físico, planeta, universo,
Isso aí é mais fácil. Mas vamos dar seguimento aqui. Jesus disse, João 16, verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Eu acho que às vezes a gente quer ser melhor do que Deus, maior do que Deus. Não queremos passar pelo que Jesus passou. A gente não quer ser perseguido. Nós não queremos ser caçados. Eu não estou falando do conceito político lá das pessoas que são caçadas porque são corruptas. Eu estou falando de ser caçado como os crentes estão sendo caçados lá no Afeganistão, na Síria, países onde há perseguição terrível. A gente está ficando muito bem aqui. Nós estamos tão bem acomodados aqui que a gente não quer nem investir no reino. Tem gente que está construindo para essa terra, e está construindo, e está construindo, e está construindo. E aí, irmão, para que tudo isso? E vai construindo, e construindo, e construindo. Jesus, muito em breve, voltará. Eu sei que Deus vai prosperar o seu povo, mas eu também sei que algumas dessas pessoas já compreenderam o propósito da prosperidade. Deus não faz nada sem propósito. Deus não dá nada para alguma pessoa sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. E até a riqueza que Deus dá, o poder aquisitivo, o poder de prosperar nessa vida e ser bem-sucedido em tudo. Irmão, nós temos que abrir o coração e discernir isso. O primeiro é para honrar e glorificar a Deus. É para investir, sim, no reino de Deus. Tem que ser assim. É para ser assim. Não importa o que você pense de mim. Não importa o que você fale da igreja, o que você fale do evangelho. Tudo que eu tenho deve ser colocado à disposição de Deus. No mínimo eu tenho que dizer, Senhor, obrigado porque tudo tu me deste, tudo é teu, eu sou apenas um mordomo. E se o Senhor precisar de alguma coisa é só falar. Eu ouvi uma canção do Mike Murdock dizendo, tudo o que quiseres, tudo o que pedires e o que desejares, peça-me, Senhor, e eu farei. Eu fiquei vários dias ouvindo essa parte. Aquilo me intrigou de uma maneira tal. Eu falei, eu preciso ser assim. Eu não posso ter dúvida. Tudo o que quiseres, Senhor, tudo o que pedires. Se o Senhor desejar alguma coisa que eu tenho que fazer para o Senhor, alguma coisa que eu sei fazer, tudo é só pedir. Peça-me, Senhor, e eu farei. E eu ouvia de novo, Eu fiquei ouvindo isso muitos dias, várias vezes eu voltava a essa parte. Eu falei, Deus, eu quero ser assim. E eu percebo que há pessoas que Deus entrega riquezas, porque são pessoas que são assim com Deus. Tudo que Deus quer, tudo que Deus pede, elas entregam. E ele contava alguns momentos de investimento no reino, algumas coisas que Deus o permitiu fazer para o reino. Eu fiquei vibrante com aquilo. Eu falei, Deus, eu quero muito que o nosso povo cresça e discirna isto, para que o Senhor também possa nos entregar, porque Deus pode entregar, sim ou não? Irmão, Deus não tem problema de prosperar a gente. O que Deus muitas vezes tem encontrado é dificuldade, porque a gente está tão preso. A gente está esquecendo que isso aqui é só para aqui, não vamos levar para lá. Nós estamos no mundo, não somos do mundo. A gente parece que perdeu a ideia de peregrino. Eu e você somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Sabe o que é isso? Eu vou resumir com uma palavra bem simples. Isso significa que a gente não é daqui. Avisa o irmão que está do seu lado, diga para ele, irmão, você está aqui, mas não é daqui, seu ET. Pastor Cris que gosta disso, né? Você é um extraterrestre. E eles vão falar que a gente é. Depois do arrebatamento vão falar, eles não eram daqui. Esse pessoal sumiu, é que vieram os discos voador, e aí levaram os extraterrestres. Vai ter de tudo, gente. Vai ter de tudo. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu profetizo na sua vida que Deus vai te prosperar muito. Quem recebe, diga amém. Deus vai te abençoar tanto, tanto, tanto. Irmão, você vai ser tão abençoado, mas
tão abençoado que a sua vida, você vai viver milagre todos os dias da sua vida. Não vai ter um dia que você não vai ter uma resposta de Deus na sua vida. Não vai ter um dia bom. Deus vai fazer até o dia mau se tornar bom, porque você permaneceu firme nele. E antes que o dia termine, você vai louvar e glorificar o bom nome do Senhor, dizendo: Deus fez maravilhas na minha vida. Não vai ter um dia ruim para você, porque quem está com Jesus, ainda que o barco balance diante da tempestade, sabe que dentro do barco está aquele que diz à tempestade: ei, chega, para, xarape, cale-se. Xarope, né? É mais ou menos por aí. Eu sabia que era xarape, mas o xarope. Irmãos, Deus vai fazer uma obra tão grande na nossa vida, porque nós vamos prosperar para engrandecer o reino de Deus. Nós vamos prosperar para fazer mais para Deus. Mas quem é que vai prosperar? É quem já entendeu para que foi escolhido e já está se colocando à disposição de Deus agora. Se coloca à disposição de Deus. Apóstolo, como é que eu começo? Comece ganhando mais um para Jesus. Todo mundo que está aqui foi ganho, porque Deus usou um escolhido para te ganhar. Então arranja um jeito de ganhar alguém para Jesus. Vai buscar alguém para Jesus. Traga pelo menos uma alma com você. Não seja um crente que só vem para a igreja, assiste culto, dá glória a Deus e vai embora. Seja um compromissado com o propósito para o qual Deus te escolheu. O mundo nos odeia porque odiou Jesus. O mundo nos odeia porque fomos uma escolha de Jesus. O mundo nos odeia por causa do nome de Jesus. Ele disse: o mundo vai perseguir vocês, e o mundo vai fazer algo contra vocês, e tudo isso eles vão fazer por causa do meu nome, porque eles não me conhecem. Se tem um nome que o mundo não suporta, é o nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Aleluia. O mundo não suporta. Porque esse nome que pôs, que coloca em liberdade os opressos. É esse nome que nos fez salvos em Cristo. É esse nome que operou a libertação. Esse é o nome que faz com que os demônios estremeçam, que eles caiam por terra. Esse nome faz Satanás se lembrar que ele não pode contra a autoridade do Filho de Deus. Esse nome, ele é poder, ele tem poder, ele é o nome sobre todo nome. E que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Tem alguém que pode adorá-lo aqui? Aleluia. Há um nome que aquele que rege o mundo não suporta ouvir. Você chega no mundo com o nome de Gandhi, de Buda e de tantos outros, e o mundo te aplaude. O mundo diz: esse é grande, esse é maravilhoso, Teresa de Calcutá, mas não sei quem. Mas quando você chega com o nome de Jesus, há uma batalha. Ah, Jesus não existiu. Como é que pode uma pessoa que não existiu dividir a história? Ele não existiu. Mas a história do mundo foi dividida entre antes dele e depois dele. Não, só isso já era bastante, né? Ele não existiu. Como é que pode uma pessoa que não existiu ter tantos seguidores no mundo todo? Tem muita gente que ao longo de 2000 anos do cristianismo morreram pela fé viva na pessoa de Jesus. Esse cristianismo é um negócio que o mundo não entende. Tertuliano disse: pode matar os cristãos. Tertuliano viveu entre 100 e alguma coisa depois de Cristo. Pode matar os cristãos 200 anos depois de Cristo. Não tem problema. Cada um que vocês matam, cada sangue de cristão que é derramado, é como adubo na semente do evangelho. Vocês matam um, nasce 10. Mata um aqui, nasce 1000 lá na frente. Quanto mais vocês matam, mais nasce. Porque o sangue dos mártires é como adubo na semente, na pregação do evangelho. E eles não conseguiram acabar com o cristianismo, nem com os cristãos. Se Jesus não existiu, então ele é poderoso demais. Porque só de falar dele tem gente se convertendo. Mas eu quero lhe garantir uma coisa: Jesus existiu mesmo antes da sua vinda aqui na terra.
Ele estava com o Pai no princípio. Ele é o Verbo, que está lá em Evangelho de João. No princípio, aleluia, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele diz aqui, ele é o primogênito, ele é o princípio. Diz a Bíblia que ele se fez carne e habitou entre nós. Perdão, já achei. A vida estava nele. Ele era a luz dos homens. Ele veio. Essa luz veio para estar conosco. A Bíblia diz a verdadeira luz que ilumina todo homem. Verso 10 de João 1 diz, ele estava agora no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quem pode dizer aleluia por isso? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Alguém pode celebrar a Jesus nessa manhã? Pois Jesus veio, ele se fez carne, ele habitou entre nós e manifestou a glória do Pai. Esse é o Jesus que nós cremos nele. A história fala dele. Achados arqueológicos falam dele. O testemunho dos seus seguidores falam dele. Não tem como negar a sua existência. O mundo nos odeia por causa do seu nome. E para fechar essa palavra que não dá para esticar mais, eu gostaria de falar mais coisas, mas o tempo não me ajuda. Aquele relógio ali não é convertido. João capítulo 17. Você vai estudar um pouquinho em casa. Vai ler sobre isso na sua casa. João 17. Jesus falou algo que mexe comigo. Ele disse, e o mundo os odiou. Sabe por que o mundo nos odeia? Esse livro aqui incomoda o mundo. Muitos irmãos morreram por causa dessa palavra. E a gente tem a Bíblia em casa. Eu vou falar para vocês de coração, sincero, verdadeiro. E a gente vai... Acata essa repreensão com amor, por favor. E mude. Nós não podemos mais ser aqueles crentes que a gente agora é tão moderno. Não, nós somos modernos, pós-modernos, que a gente não carregue Bíblia. Vamos deixar, você pode ter uma versão de Bíblia no seu celular diferente, não tem problema. Pode até ter todas as versões lá no teu celular. Isso é muito joia, mas não deixa a Bíblia, não. Isso aqui é mais do que apenas um livro, isso aqui é um testemunho. Até é chamada também de testemunho, de testamento ali. São também os testemunhos de Deus. Compre uma Bíblia. Compre a melhor Bíblia que você puder. Se você pode, compre. Seu problema é letra, a miudinha não consegue ver, tem Bíblia desse tamanho com letra extra gigante. Não é nem gigante, é extra gigante. A minha é letra gigante. Tem Bíblia de todo jeito. Tem Bíblia de capa azul. Hoje não tem só capa preta, tem Bíblia de capa azul, tem de capa preta, tem capa marrom, tem dourada, tem prateada, tem mais ou menos lá dourado, olha aí. Irmão, por favor, ande com a Bíblia. Tenha uma Bíblia na sua casa. Tenha uma Bíblia no seu carro. Se você tem no seu trabalho, põe uma Bíblia lá. Porque o alvo do diabo é tirar a palavra de Deus do mundo. Como a gente vê a guerra contra essa palavra. Porque essa palavra continua dizendo que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Homem nasceu homem, mulher nasceu mulher. Não existe meio termo. Sabe por que tem raiva dessa palavra? Porque essa palavra confronta o pecado. Essa palavra afronta o mundo, porque aqui estão as leis justas de Deus. Essa palavra aqui faz uma nação prosperar, mas o que está por trás do mundo quer ver as nações em miséria. Tudo que ele faz produz miséria. Tudo que a mente de Satanás coloca no mundo só traz destruição às famílias, só traz destruição ao homem. Só leva o homem cada vez mais para um buraco chamado abismo, inferno. Porque Satanás já está condenado, ele não quer ficar sozinho lá. Então ele quer você, quer sua família, quer teus filhos, quer toda a tua parentela.
E a igreja precisa não só carregar a Bíblia, mas ler a Bíblia, amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. Como? Primeiro na própria vida, sendo uma carta de Cristo para o mundo, uma carta viva, abandonando as coisas que já eram para ter sido abandonadas, deixando o pecado, deixando a maldade, deixando tudo aquilo que te afasta de Deus, sendo um testemunho para o mundo. E em segundo lugar, proclamando a mensagem, fazendo como os apóstolos fizeram, proclamando, seja de casa em casa ou publicamente. Paulo dá um testemunho dizendo: eu nunca deixei de vos anunciar, nem de casa em casa, e nem publicamente, a palavra de Deus. E ele diz mais: todo o desígnio de Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Coloque um som, por favor, aí. Deus não quer que a gente saia do mundo. Agora não. Não é para você ser um ermitão, não adianta você querer ir para o deserto. Não é para você se esconder num lugar e viver o cristianismo enclausurado no meio da floresta amazônica. Eu vou ficar aqui longe do mundo, para eu não me contaminar com o mundo. Aqui eu não vou ter televisão, não vou ter internet, não vou ter contato com ninguém. Não é isso que Deus quer. Jesus orou pelo mundo. Aliás, pelas pessoas que ainda estão no mundo. Porque Ele ama cada um que ainda está perdido, assim como amou você e a mim. Ele poderia ter levado os discípulos naquela ocasião. Acabado com o mundo, acabado com tudo. Levado os 120 com Ele, levado os 70, levado os 12. Levado aqueles 500 irmãos que no dia da sua ascensão aos céus estavam no Monte das Oliveiras. 1 Coríntios 15. Levados muitos cristãos que, ao longo do seu ministério, haviam se convertido. Mas Jesus não fez isso. Por que Ele não fez isso? Porque Ele lembrou de mim, lembrou de você. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Ele se importa com seu pai, que não se converteu ainda, com a sua mãe que não se converteu ainda, com teus irmãos que não se converteram ainda. Ele se importa com aquele vizinho que não te cumprimentou, mas que cada manhã você o vê sair para trabalhar. Deus amou o mundo de tal maneira, e os verdadeiros discípulos estão comprometidos com esse amor. Sabe o que ele termina dizendo? Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também envio vocês ao mundo. Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, eu peço que o Senhor guarde eles do mal, guarde eles do pecado. Eles são teus. Eu dei a eles a tua palavra, eu contei para eles sobre o teu nome. Nós só estamos no mundo porque nós temos uma missão a cumprir. Você não está no mundo por acaso. Nós somos o sal da terra. Ei, por favor, entenda isso. Nós somos a luz do mundo. E não é para ficar escondido debaixo da mesa, porque tem crente que está debaixo da mesa até hoje, iluminando sabe lá o quê. Ninguém pega uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas coloca no lugar alto, para iluminar toda a casa. Deus quer exaltar a igreja. A maior glória nossa é ser a glória de Deus na terra. Você pode ouvir 1000 mensagens na igreja sobre a sua missão, que temos que ganhar almas, mas se você não fizer isso, no fundo, isso testemunha que você não nasceu de novo, coisa nenhuma. Você veio à igreja, você participou da igreja, mas você não era um escolhido do Senhor de verdade. O escolhido de Deus, a maior característica dele é que ele está comprometido com todas as coisas de Deus, todas, em ser luz, em ser sal, restauração para o mundo, em ser um tremendo influenciador. Nós somos chamados a viver esse nível de vida. E eu quero fechar com essa palavra, lembrando aos irmãos que o mundo vai passar,
O mundo está acabando. O mundo passa. A Bíblia diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que fizer a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Feche os seus olhos. O que essa palavra nessa manhã está falando contigo? Qual deve ser a tua atitude ao sair daqui diante dessa mensagem? Enquanto nós cantamos, eu queria que você refletisse sobre isso. E nessa manhã, se há alguém nesse lugar que você até veio para Jesus, você veio na igreja lá uma vez ou outra, irmão. Você saiu do mundo, mas você não se tornou súdito. Você não entendeu o rei, e você não entendeu o reino ainda. Você está na igreja, mas você faz o que você quer. Se você é esse crente que não é domável, que não é manso, a palavra manso significa submisso também. Alguém pastoreável. Eu te convido hoje a entrar para o reino, a dizer para o rei Jesus: Jesus, eu me rendo a ti. Eu quero ser filho, eu quero ser ovelha, eu quero ser discípulo. Se tem alguém que precisa entregar sua vida a Cristo nessa manhã, que quer se arrepender dos seus pecados, sai do seu lugar e venha aceitar a Cristo como seu único Senhor.